Depois do seno, do cosseno e da tangente, parece que aparecem mais três funções trigonométricas para decorar: secante, cossecante e cotangente. Mas será que elas realmente são funções novas? Ou será que são apenas versões transformadas das funções que já conhecemos? Vem que o William te explica. Agora, pessoal, vamos trabalhar aqui com uma animação referente a outras três funções que são derivadas das três principais que estudamos até agora. Então, até agora estudamos o seno, o cosseno e a tangente. Porém, nós podemos observar agora qual que é o inverso dessas funções. Então, o inverso do seno nós vamos chamar de cossecante. E o inverso do cosseno nós vamos chamar de secante. E o inverso da tangente nós vamos chamar de cotangente. Então, agora, as três novas funções que nós vamos trabalhar são a cossecante, que é o inverso do seno, o secante, que é o inverso do cosseno, e a tangente, que é o inverso da tangente. Agora, pessoal, vamos trabalhar com as outras, então, componentes trigonométricas. Nós conhecemos seno, cosseno e tangente. Então, vamos colocar, então, aqui o seno de x. Nós conhecemos, então, aqui o seno de x. Vamos botar ele aqui em vermelho. Porém, tem uma componente que nós vamos dar o nome de cossecante, que vai ser o quê? Vai ser o inverso de seno de x. Então, o que é a cossecante? A cossecante, vamos adicionar aqui uma curva. Nós definimos ela sendo como as letrinhas, né? CSC, cossecante, pode ser uma coisa assim. Temos aqui, então, o gráfico da cossecante. Mas como calcular a cossecante? A cossecante é simplesmente o inverso de seno de x. E o que é o inverso de seno de x? É 1 dividido por x. Tá? Então, esse é a cossecante é o inverso de x. Tá? Então, o que significa isso? Significa que, veja, quando eu tenho um número próximo de zero, né, nós temos um número próximo de zero, nós sempre temos 1, né? Aqui no inverso nós temos 1. Vamos botar para cá, 1. Quando o número, então, for próximo de zero, nesse caso é 1.000, vamos botar um número muito próximo de zero, olha só o que vai acontecer. Nós vamos ter um valor tendendo ao infinito. Então, no começo, nós temos, então, o valor da cossecante tende ao infinito. Depois, conforme o número 1, né, vai se igualando ao número 1 que dá a amplitude do seno, eles se igualam. Depois ele começa a diminuir novamente o valor do seno. Quando ele chega aqui próximo a zero, ele explode novamente. Quando o valor do seno, então, se torna negativo, temos o mesmo comportamento de forma inversa. Então, aqui aonde o seno é igual a zero, nós temos a assíntota. Né? Qual a outra, então? Essa é a cossecante. Até vamos escrever aqui. Vou botar aqui um texto. Cossecante, né? Falamos então aqui da cossecante. Vamos ver, pintou aqui de amarelinho. Agora vamos falar só da secante. Então, se a cossecante é do seno, a secante vai ser do cosseno. Então, nós temos aqui o cosseno. A secante tem a letrinha C, E, C. E a secante é 1 sobre cosseno de x. Então, temos o mesmo comportamento. Então, o que nós podemos perceber? Como é o inverso, como então essas funções periódicas elas tendem a cruzar o eixo x, que momento que elas cruzam o eixo x? No caso do cosseno, quando o ângulo é igual a 90 e depois quando o ângulo é igual a 270. Então, quando o ângulo é igual a 90,
o inverso vai tender ao infinito. Então, a secante vai tender ao infinito. E isso vai acontecer. Depois, o cosseno é negativo, então nós temos a concavidade agora voltada para baixo. Isso aqui, né? Conforme o cosseno, quando o cosseno é igual a 1, elas se encontram. E depois, quando o ângulo for 270, vai tender a menos infinito. E depois, quando ele for positivo, vai tender a mais infinito e vai voltar aqui a 1. Qual é a terceira, então? A terceira é a cotangente. Cotangente. A cotangente, então, se nós falamos de seno cosseno, a cotangente é da tangente. Então, temos ela aqui. A cotangente a gente escreve como cot. E vamos plotar aqui o gráfico, a tangente. Olha só. Então, a tangente está aqui em verde, o inverso da tangente. Como é que interpretamos isso? Da mesma forma, né? Então, aqui nós vamos ter assíntotas também. Onde é que nós vamos ter essas assíntotas? Aonde a tangente cruza o eixo x no ponto zero, né? Quando o x da tangente for igual a zero. O y for igual a zero, onde ela cruza o eixo x. Em que pontos vão ser? Vão ser a tangente igual a zero, o ângulo igual a zero. Depois vai ser a tangente. Agora que você conhece todas as principais funções trigonométricas e talvez tenha percebido algo muito interessante. Apesar dos nomes diferentes, secante, cossecante e cotangente nascem diretamente das funções que você já conhecia. No próximo vídeo, vamos fechar essa playlist com uma das ideias mais importantes da trigonometria, as identidades trigonométricas. Valeu, pessoal! Até a próxima!